Ok, eu queria estar compartilhando com vocês hoje algo que Deus colocou no meu coração e eu tenho repetido algumas palavras que eu preguei aqui na igreja. E é legal repetir, né? É gostoso repetir, não dá esforço nenhum, irmãos. É bom, oh Deus, coisa boa, né? Para mim que tem assim, eu tenho uma dificuldade de pregar para a igreja, é difícil, é complicado. Pregar para crente é coisa difícil, quanto mais na nossa igreja, o pessoal está mal acostumado. Então você tem que pregar uma coisa bonita, legal, você fica feliz, você, sabe, sai radiante para casa, dá uma trabalheira para a gente e tal. Você tem que estudar e não pode ficar falando de teologia muito profundo, de grego, hebraico, porque vocês não gostam. Poxa, que pena, sua Bíblia está escrita em grego e hebraico, né? Desculpa aí, mas se você puder saber de grego e hebraico, você ia desfrutar de grandes coisas maravilhosas de Deus. Mas você precisa, como crente, aprender um montão de coisas e eu tenho uma dificuldade para estar falando. Falar para não crente é bom demais. Você fala, Jesus te ama, e o cara fica todo bobo. Ai, Jesus me ama. Para crente você fala, Jesus te ama, cara, só isso. Eu quero amor, eu quero um carro novo, eu quero uma esposa, eu quero... Só o amor de Jesus não me basta, não me preenche. Eu quero Jesus e um montão de outras coisas mais. É uma luta, eu fico assim tremendo quando tem que pregar. Então, como Deus tem colocado no meu coração de estar repetindo, fica muito mais fácil. Amém? Vamos orar. Deus, que o Senhor possa mais uma vez falar ao coração dos teus filhos, em cima daquilo que já foi dito. A tua palavra nunca volta vazia. Ela é a tua palavra. Às vezes a gente fala e não sabe por que a gente está falando certas coisas. A gente fala o que o Senhor manda. E é algo que me impressiona todas as vezes que a gente tem que pregar para muitas pessoas. É que é uma palavra só. E muitos ouvintes. É apenas uma oratória. Mas são muitas necessidades. E é algo maravilhoso, como uma única palavra pode suprir tantas necessidades aqui presentes no auditório, daqueles que estão vendo pela internet, daqueles que vão levar o DVD para casa e vão ouvir em casa, passar para outras pessoas. É uma coisa que nos surpreende, como o Senhor consegue suprir necessidades, Senhor, através de uma única palavra. Que o Senhor faça isso mais uma vez nesse domingo pela manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava pensando, quando eu conheci a minha esposa, Eliana, foi algo bem interessante. Eu a conheci, eu estava lá na Bolívia, pregando o Evangelho. Tínhamos saído de um grupo de brasileiros daqui para pregar o Evangelho lá na Bolívia. Era um grupo grande, na verdade dividiu o grupo em dois, uma parte foi para o Uruguai e a outra parte foi para a Bolívia. E foi interessante, foi algo muito joia. E a gente foi por terra, né, cruzando o Pantanal, aquela coisa toda. E chegando lá pregando o Evangelho, a Eliana fazia parte, ela ia para o Uruguai. Na última hora uma pessoa não pôde ir do grupo que ia para a Bolívia e ligaram para ela se ela queria se encaixar no grupo. Era um projeto de doação de férias da Missão Antioquia, lá de São Paulo. E aí eu conheci minha esposa lá, fazendo teatro na rua. Eu começo a rir quando eu lembro que eu dançava na rua, era muito engraçado isso. Dançar. Estava conversando com o irmão outro dia, acho que foi ontem, eu acho, lá em... foi Júnior, o Júnior e da Geisa. Primeira marcha para Jesus lá em São João del Rei. Eu e Eliana dançando. No final da marcha, lá em cima do palco, lá, fazendo a coreografia, né? Jesus! Cara pintada, fazendo teatro na rua, evangelizando. Meu Deus, que coisa, né? Tudo é belo ao seu tempo. Amém? Diz a palavra de Deus. Aí eu lá fazendo teatro na rua, evangelizando, pregando em rádio, lá na Bolívia, com meu parco espanhol. E a Eliana se destacava tanto, né? Ela pregava, ela cantava, tocava violão, tocava teclado, um montão de coisa. Gente, que é isso? Mas eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para pregar o Evangelho, né?
ganhar uma para Jesus. E Deus tinha uma alminha para mim lá também. E foi muito bom, foi muito legal, foi joia. Aí ela de Sorocaba, né? Onde é que é Sorocaba, meu Deus? E fui conhecendo a minha esposa e na conversa, a gente voltando da Bolívia, eu soube que ela era pedagoga, professora, né? E eu já comecei a fazer... Homem, quando está em plano de conquista, é um perigo, irmãos. Homem é um perigo. Quando começa assim, ele já faz de tudo, né? O homem mostra o seu lado business, né? O lado ruim ele esconde. O lado, quando vai namorar, eu fazia barba, tá, ficava bonitão. Às vezes eu comprava até blusa nova, cheiroso. Era bom demais, né? Mas é assim, é assim. Eu me lembro que eu comecei a estudar pedagogia. Para ter assunto, né? Imagina, você vai conversar com a pessoa e tem que ter assunto para conversar, né? Será que vai chover hoje, né? Tem que ter assunto. Aí comecei a estudar pedagogia e ler livros de pedagogia e tal, né? Chegava lá, falei, boa aquela ideia de Vygotsky, interessante. Aí Helena, você sabe de Vygotsky, rock, não sei o quê, papapá. Não, mas aquela ideia de Piaget eu não entendi muito bem. Como explica essa aqui de que Piaget disse tal coisa assim, assim, essas questões das etapas e tal. E ela ficava, né? Eu tinha que estudar muito, porque se ela fizesse alguma perguntinha em cima, eu dançava, né? Então, mas teve algumas coisas que foram legal, foi muito bom, e ficou. Ausubel também foi muito bom, estudar Ausubel. O pessoal que é da pedagogia, o Celinha está ali rindo ali, né? Ausubel, gente. E eu fiquei, quando eu comecei a ler sobre Ausubel, David Ausubel, eu fiquei, que interessante. Lendo ali, ele falava que a gente, quando entende as coisas, compreende esse processo de ensino-aprendizado, né? Antigamente o pessoal era muito aquela ideia do muita ação-reação, eu dou o estímulo e tenho resposta e tal, e esse pessoal vem mudando a ideia do como a gente aprende, mudando conceitos, né? E essa década de 60 para 70, essa ideia começou a surgir, algo relativamente novo, né? E eu fiquei interessado porque ele dizia que você só aprende mesmo, o conhecimento só fica em você quando você vê algo e você associa com algo que já tem lá dentro. Você assimila isso e acomoda aqui dentro de você com algo que você já conhece. Eu falei, que legal. Porque se não tem isso, você acaba não guardando, você acaba não tendo o conhecimento, não fica. Na verdade, não se torna conhecimento, não é? Eu achei aquilo bacana, não entendia muito bem, comecei a ler. Algumas coisas foram se tornando assim, como claras para mim, eu achei bacana. Então eu assimilo de acordo com o que eu já entendo. Aí eu comecei a entender algumas coisas, tipo... Por que algumas tribos chamavam de avião de canoa de fogo? Algumas tribos chamavam avião de canoa de fogo, tribo indígena. Mas por que canoa de fogo? Interessante, né? Aí, exemplo assim, eles talvez tenham visto o avião e era um veículo. Não é verdade? E o veículo para eles, o que era? Algo que você entrava dentro e te levava. A canoa. E era algo que fazia um estrondo poderoso. Algo de poder, tipo o relâmpago, o fogo, que a ideia do fogo para eles, o relâmpago é fogo para eles, né? Algumas tribos, e a ideia do fogo que consome aquela coisa. Então, é uma canoa poderosa, gente. É uma canoa de fogo. Então, eles associaram o que eles viram com o que eles já tinham. Pegou? E a gente faz isso o tempo todo. A gente pega uma informação e associa com o que a gente já tem, chega ao ponto até da gente
ir para algum lugar, ou ir para alguma palestra, ou ir para desenvolver determinado trabalho, fazer alguma coisa, você já vai com a sua ideia formada aqui na cabeça, né? O seu campo de experiência todinho aqui, você chega lá já imaginando como seria. É para muitos de nós assim que estávamos no caderno, no lápis, escrevendo e vai para o computador. E você fica, como é que funciona? Então você vai com a ideia do que você tem de escrever aqui, né? E como é que escreve lá? Quem já conhece o Windows aí, escrevendo no Windows, passa para o Macintosh, e se enrola. Ou então vai para o Android agora, né? Essa coisa de tablet, celular, vai para o Android. Como funciona? Como é que eu entro com a informação? Como é que eu busco? Como que eu faço? E a gente já vai com aquela ideia nossa. Eu me lembro do meu pai na tela do computador lá no Itaú. Fiz propaganda grátis. Ele ia na tela ali, recebeu o salário dele, ele na tela não tinha botão, o botão era um desenhozinho. A princípio foi difícil para ele entender que não precisava apertar, era um botão, o desenho de um botão, um formato de um botão, você olhava era um botão, mas não era um botão, não tinha que apertar, era tocar, aí ficava na tela, tum, tum, tum. Eu vi algumas pessoas assim da terceira idade, era interessante, porque não é o que está acostumado, mas quando vê aquilo, já coloca na cabeça dele a ideia que ele já tem, né? Já tenho essa informação na minha cabeça, eu associo, então é a mesma coisa, será que é? Aí aperta com força, pum, 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 na tela ali, quase entra o dedo na tela, né? São coisas desse tipo, informações novas. E quando a gente está muito já cauterizado em algumas coisas, a gente tem dificuldade em assimilar coisas novas. Chega uma idade que você já não quer mais assimilar nada novo, não quer parar mais para aprender nada novo. E a gente começa a ter ideias pré-concebidas. A gente chega diante de uma informação nova já com uma ideia pré-concebida, ou seja, concebida antes, ou seja, um conceito já formado, um conceito já concebido anteriormente, um conceito pré-concebido, um pré-conceito. Pegou a ideia? Eu estou com um pré-conceito aqui na minha cabeça, um conceito pré-concebido, eu chego achando que é aquilo, e às vezes não é. E eu queria falar sobre conhecimento, e conhecer a Deus, conhecer o Senhor Jesus. E eu comecei a perceber na minha vida, lá atrás, o Jesus que eu não conhecia. Foi muito interessante para mim isso. Eu conheci Jesus desde que eu era pequenininho na igreja, eu cresci na igreja, nasci praticamente na igreja, hall de bebês, tudo isso, na Igreja Batista, lá em Saracuruna, Duque de Caxias, e cresci, banco de igreja, dormi em banco de igreja, esse é padrão, né? Trocar fralda em banco de igreja, meu Deus, e agora a fralda é trancando, antigamente aquela fralda de pano, né? Gente, era uma coisa de doido. Mas eu tinha um conceito de Jesus que eu vi, que eu aprendi e tal, e de repente eu descobri algo maravilhoso, que ele era mais do que aquilo que eu conhecia. Eu comecei a ver na Bíblia pessoas que também tinham ideias semelhantes a respeito de Jesus. Um Jesus que eles já tinham um conceito formado a respeito dele. E quando chegaram diante de Jesus, se surpreenderam. Eu coloquei aqui alguém bem interessante. A mulher samaritana, quando Jesus chega perto dela, ela tem um montão de ideias já formadas a respeito de quem seria o Messias, de como seria o Messias, de como era a adoração, de como se fazia as coisas na religião e do jeito que Deus gostava. Ela tinha um montão de ideias. Ela já entendia que a forma dela viver não era boa e agradável diante de Deus, não é?
E ela chega para Jesus e fala, as duas formas de adoração, alguns dizem que é nesse monte, outros dizem que é em Jerusalém, e aquela coisa toda. E Jesus surpreende. Jesus surpreende falando, olha, o Messias que você está falando que vai vir, eu sou, eu que falo contigo. Já começou a surpreender. Como é que é? Sou eu mesmo. Esse que você está falando, e que quando ele vier, ele vai ensinar, sou eu, o próprio, estou aqui. Talvez ela nunca imaginasse que Jesus, que o Messias esperado, o Christos, o Messias, o ungido, nunca imaginava que o ungido ia vir falar com ela. E Jesus fala com ela. E Jesus explica que a adoração não seria, agora não era mais nem em Jerusalém, nem nesse monte, não. Deus busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Como diz o mestre Ariovaldo Ramos, e a gente gosta muito quando ele fala, ele diz que você não precisa mais dormir com o seu pecado. A adoração não era, nessa época de Jesus, não era a adoração que a gente faz aqui, a gente canta, toca, não é? Não era essa adoração. A adoração era você pedir perdão pelo seu pecado, ir lá sacrificar um cordeiro e tal, em gratidão ao Senhor. Era isso que se fazia quando adorava. Então você não tem mais que fazer isso, esperar até o dia de ir no templo, sacrificar, não. Agora você tem uma relação direta com o Senhor. Gente, isso é revelador, não é? Você não precisa mais vir aqui marcar um gabinete e eu ficar de um lado do gabinete com uma coisinha separando nós dois, você falando de um lado os seus pecados, eu vindo aqui ouvindo e calculando quantos pecados você fez para ver qual tipo de penitência você vai ter que fazer. Já não precisa mais isso. O Senhor está disponível para você. Qualquer hora do dia ou da noite. Na nossa linguagem, online, on time. Está livre aí, você pode falar com Ele aonde você quiser, quando você quiser. Isso é surpreendente, irmãos. E é um conhecimento que para ela, mas como que é isso? Jesus explica para ela, ela fica, uau! E Ele sabia do pecado dela. E não a rejeitou. E falar sobre rejeição me lembra de outra mulher. A mulher que tinha um fluxo de sangue, lembra? 12 anos, morrendo. E Jesus encontra com Jairo, Jairo pede para ele ir para a casa dele. Jairo tinha uma filha que estava viva há 12 anos e estava morrendo agora. E no meio daquela multidão que ia para a casa de Jairo, que tinha uma filha que estava 12 anos viva e estava morrendo, no meio daquela multidão tinha uma mulher que estava há 12 anos morrendo e estava buscando a vida. E aquela mulher se achava impura, porque a lei dizia que ela era impura, ela não podia nem estar no meio daquele pessoal ali, não podia tocar em outras pessoas, que são as pessoas que seriam impuras também. Aquela mulher ali naquele meio, ela viu Jesus e ela soube de Jesus e ela queria chegar até Ele. Mas ela tinha um conceito pré-concebido de que se eu chegar lá, Ele vai me rejeitar, porque eu sou impura e Ele é puro. Não posso tocar em alguém que é puro. Não, eu sou mulher, como que eu vou pará-lo para conversar com ele? E ela se aproxima com medo, eu vou pelo menos, vou roubar a bênção, né? Vou roubar a minha bênção para depois subir, sei lá como é que é. Eu vou roubar a bênção ali, eu vou chegar ali, eu vou só tocar, ele deve ser tão poderoso que só em tocar acho que eu sou curada. E ela foi lá tentando o seu jeitinho de se achegar a ele. E ela toca e ela é curada instantaneamente. Ela sentiu no corpo dela 12 anos morrendo. E a vida veio, pum. De repente, na hora. E para surpresa dela, surpreendentemente, Jesus para e faz algo absurdo. Alguém me tocou. Todo mundo apertando ali. Alguém me tocou. Mas quem? Alguém me tocou. Saiu virtude de mim. E a mulher não tinha como se esconder, e a Bíblia diz que ela chega com medo, temendo, talvez de ser repreendida,
como você, uma mulher imunda, toca em mim, santo? Como? Agora eu vou ser imundo até a tarde, tem que fazer minhas purificações. E eu estava indo fazer um trabalho, curar a filha desse homem que estava viva há 12 anos e agora está morrendo. Como que eu faço agora? Talvez ela preocupada, como é que vai ser? E Jesus olha para aquela mulher e com amor fala que a fé dela a salvou. Jesus não repreende aquela mulher, Jesus demonstra amor por ela. Ainda que Jairo estava desesperado, Jesus, não para não, Jesus, minha filha está morrendo, não para não, Jesus. Imagina Jairo, pensa você no lugar de Jairo. Ai, Jesus parou aqui, minha filha está morrendo ali, Jesus, vamos, à pressa. Jesus para, atende aquela mulher, dá uma lição maravilhosa. A filha de Jairo morre, e ele vai lá e ressuscita a filha de Jairo. Talvez Jairo pensou, enquanto a vida há esperança. Jesus mostra que não, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e eu sou a ressurreição e a vida. Vamos lá. E Jesus ressuscita a filha de Jairo. Gente, ele começa a mostrar que ele é mais do que os conceitos pré-concebidos que nós temos. E para mim, estudando aquilo e vendo aquilo, fiquei maravilhado. Jesus é mais do que eu imaginei. E foi uma época para mim que eu comecei a ler os evangelhos e lendo. Jesus se tornou meu herói, gente. Sabe o que é se tornar herói? Herói. Eu tinha 18 anos aí para 19, gente, eu ficava assim, ele é mais do que todos esses outros. Cada página, cada história, cada relato era algo surpreendente, maravilhoso. Interessante. O cego na entrada de Jericó, lembra disso? Jesus estava indo e o cego começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego começou a gritar, chateando. Não sei se aconteceu isso com vocês, mas a gente, quando está evangelizando, às vezes aparecem umas pessoas assim. Eu me lembro alguns impactos de carnaval que apareciam algumas pessoas que entraram no meio da roda ali, aquele cara que é 30 segundos de fama ali, né? É uma loucura, gente. É uma coisa de doido assim, grita e faz bagunça e começa a incomodar. Gente, tem hora que incomoda, aí tem que chegar lá alguém lá, abraçar a pessoa, com carinho. E aí quando você abraça a pessoa e você traz a pessoa assim para o lado, né? Aí você está crente que a pessoa vai sair, de repente, aí está bêbado, né? E solta o cara para o meio de novo. Você, ai meu Deus. Acontece muito. E imagina aquele cego gritando, os discípulos, e está vendo esse sujeito gritando, está incomodando, está quebrando o protocolo. Estava aquela coisa bonitinha, né? Jesus passando, a multidão atrás, aquela coisa bacana, o mestre, né? E o cara vem gritando, quebrando o protocolo, estragando tudo. Estava bonitinho. Acho que os discípulos, e agora? Quem vai lá? Quem vai lá segurar o cara? Alguém segura o cara, que está quebrando tudo. Está quebrando o esquema. E o mais estranho foi que a lição não era para o cego apenas. Era para aquela multidão, era para os discípulos. Jesus para ouvir o cego que estava gritando. Irmãos, isso foi na cabeça das pessoas que estavam ali, do povo que estava ali, foi surpreendente. Como é que ele vai parar para ouvir o cego gritando? Um João ninguém, um pai lá da sociedade, que é isso? Jesus se preocupa com esse tipo de gente. Como que um mestre grandioso vai preocupar-se com esse tipo de gente? E é estranho, irmãos. Eu me lembro que eu ouvi um pregador, que eu gostava muito dele, pregador internacional, assim. E foi muito bacana um dia que, numa conferência, ouvindo ele falando de que estava passando na rua e parou para conversar com uma pessoa na praça, sentou. E eu fiquei, essa pessoa nem sabia, a pessoa da praça nem sabia quem é que estava sentado ali do lado dele. Mundialmente conhecido, e o sujeito falando de Jesus para o cara, não, mas que não sei o quê, papapá. Eu falei, gente, que legal. Não é? Tem
Uma vez, acho que foi o Russell Shedd, eu não lembro quem foi, que estava evangelizando num táxi. E a pessoa que tinha estava levando ele para uma conferência, ficou, ué, mas ele evangeliza também? Como é que é isso? Como é que... Sujeito conhecido por ser teólogo, mestre, de repente estava ali, falando de Jesus para alguém da forma simples. Às vezes, nós temos conceitos preconcebidos até dos nossos líderes. E achamos que os nossos líderes não podem fazer certas coisas. Não é verdade? Como vai fazer? Não, como vai andar a pé daqui até ali? Como vai carregar tal coisa? Vai subir numa escada, vai lixar uma parede? Não! Você não pode. Por que não? Você vai parar para falar com o mendigo? Vai parar para falar? Não! E Jesus parou. Deu atenção àquele homem e mudou a história daquele homem. A gente tem certos conceitos de Jesus que não nos permite ir além. Exemplo, o jovem rico. Lembra do jovem rico? Era um jovem abastado que chegou a Jesus e falou, bom mestre, né? O que farei para herdar a vida eterna? O que farei? Quero contigo, quero andar contigo, o que farei? Porque muitos de nós temos essa ideia de que para seguir o Senhor tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer. Vamos adorar a Deus? Ai, tem que fazer, tem que ter uma música, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro, tem que fazer. E ele não conseguia entender isso. Jesus fala, é fazer então? Faz isso, é o que a religião diz, né? Então faz isso. Isso eu faço desde novo. Acostumado a fazer. E Jesus falou uma coisa para ele fazer algo que não teria como ele fazer sem ser. Jesus falou, vai, pega tudo que você tem, vende, dá o dinheiro para os pobres, depois você me segue. Não, a gente nem conhece a história, quem era esse homem. Esse jovem desaparece da história da Bíblia. Tinha muitos bens, porque ele queria fazer, mas ele não estava preocupado em ser, como muitos de nós. Às vezes pensamos que alguém, por fazer muito, é muito. Consegue entender? Olha como ele canta, olha como ele prega, olha como ele visita, olha como ele ora, olha como isso é fazer, irmãos. E Jesus falou para aquele jovem, algo estava nas entrelinhas, ainda te falta uma coisa, não é? Falta você amar a Deus sobre todas as coisas. E não tem nada que você possa fazer que substitua isso. Você não tem como amar a Deus fazendo. Você tem que ser. Eu o amo. E eu sei que o que eu faço não é nada comparado a isso. Eu o amo não é porque eu faço coisas para Ele. O amor de Deus é estranho, é diferente do amor que a gente tem pelo próximo, assim, é esquisito nesse sentido, porque nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? E é nisso que eu comecei a ver que Jesus vai nos ensinando, nos levando a conhecê-lo cada dia mais. Cada dia você vai conhecendo mais o Senhor. Você vai assimilando coisas, você vai conhecendo coisas, e em cima disso que você já conhece, Ele vai agregando coisas novas, informações novas, e você vai crescendo, e você vai crescendo. Marcos 4, 35, abre aí. Marcos capítulo 4, versículo 35. Minha esposa fala sempre assim, Paulo, você no meio da mensagem, indo para o final, você sempre pede para ler um texto, todo mundo fica desesperado, achando que tudo antes foi introdução, mas não foi introdução, já é a mensagem, amém? Falei de um montão de texto da Bíblia sem ler o texto diretamente, porque você já conhece, amém? Eliana fica no meu pé, lê o texto antes, logo, já. O pessoal não pensar que é introdução. Marcos 4.
Diz assim, a partir do 35, naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. E ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. Despertaram-no e lhe perguntaram, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou, por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros, quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles já haviam caminhado com Jesus. Eles já haviam visto Jesus multiplicar pães, eles já tinham visto Jesus curar enfermos, eles já tinham visto Jesus pregar como nenhum outro. Ele pregava e ardia os corações. E num dia qualquer, Jesus falando com a multidão, despediu a multidão, vamos no barco, vamos passar para o outro lado do lago, vamos lá, vamos embora. Todo mundo entrou no barco, era um dia como outro qualquer. Jesus foi lá para frente, deitou ali, começou a dormir numa almofada, e vamos embora, solta a vela, vai. E de repente armou uma tempestade, que não era coisa muito incomum naquela região, armar uma tempestade. E eles começaram a lidar com a tempestade como eles sempre sabiam lidar. Lidaram como estavam acostumados a lidar com as tempestades. Só que começou a sair do controle. Ao sair do controle, eles viram que o conhecimento que eles tinham não conseguia fazer frente à realidade que eles estavam encarando. Consegue entender aí? A gente chama isso de crise. Quando a informação que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, não é suficiente para fazer frente às adversidades que estão na realidade que eu estou vivendo. Eu entro em crise. Tem crise no casamento, tem crise na criação dos filhos, tem crise no trabalho, tem um montão de tipo de crise. Crise financeira, na economia do nosso país tem crise, porque a gente não sabe como fazer frente, falta informação. E eles entraram ali numa dificuldade. Agora, como é que a gente faz? Joga para lá, vem para cá e tal, e joga a vela para um lado, e joga o peso para o outro lado. Não tinham o que fazer. Pela informação que eles tinham, pelo conhecimento que eles tinham, eles pensaram o quê? Vamos morrer. Não tem o que fazer, não há como fazer frente a essa adversidade. E na hora que eles achavam que ia morrer, Jesus está no barco. E eles acordam Jesus, Jesus está morrendo, será que você não percebeu ainda não? Está dormidinho aí, Jesus, hoje está morrendo. Jesus levanta, chega para o vento, vento, mar, quieto. Fez-se bonança. Mas imagina você naquela situação. O bicho pegando aquela coisa, aquele desespero e tal. De repente Jesus vai, acorda e para, quieta, calma. E de repente, limpou geral assim. Aquele mar maravilhoso, aquele céu de brigadeiro. Que houve? A boca deles. Uau! Nós nunca tínhamos visto isso antes. Foi surpreendente. A informação que nós tínhamos a respeito do Senhor. E até aqui, nós não sabíamos que Ele podia mais que isso. Nós não imaginávamos que Ele pudesse mais. E o mais surpreendente do que vê-lo fazer, falei, por que vocês ficaram, Jesus falando, por que vocês ficaram tímidos assim? Vocês não têm fé. Eu estou no barco, né? Gente, barco que Jesus está, afunda. Jesus está no barco. Bora, gente. Por que vocês mesmo não levantaram? Calma aí, vento, Jesus está aqui. Em nome daquele que está dormindo aqui, em nome de Jesus. Não.
eles não conseguiram praticar a informação que o Senhor tinha dito para eles. Eles ficaram com a vivência que eles tinham. Muitos de nós fazemos isso, não é verdade? Pegamos o conhecimento que nós temos e colocamos em prática e esquecemos do conhecimento que a palavra de Deus nos dá. Porque, na verdade, a gente não conseguiu associar e fazer isso aqui ficar vivo na nossa mente. Ou seja, a informação da palavra para alguns de nós ainda não é conhecimento. É apenas uma teoria, uma historinha bonitinha. Porque na hora que a vida dá aquelas voltas doidas, o que a gente quer colocar em prática não é o que a Bíblia diz, é o que nós sabemos, aprendemos no dia a dia. Então a gente precisa conhecer a palavra e aprender o que a Bíblia diz. Os discípulos aprenderam, não aprenderam? Aquela informação ficou ali, retida. E o que eu quero falar nos minutos finais aqui, não é sobre esse exemplo do barco, é sobre a pedagogia de Jesus. Como Jesus vai nos ensinando a conhecê-lo. E é um processo, eu acho bonito isso. Ele vai nos ensinando a conhecê-lo. Porque você por si mesmo não tem como conhecer ao Senhor. Ele se revela a você. Amém? Porque o processo de querer conhecê-lo é o processo de fazer deuses. É o processo de fazer religião. Quando nós criamos o Deus que nós achamos que é, que concebemos na nossa mente, achamos que é assim, de acordo com todos os referentes que já tínhamos, e construímos um ídolo. Por isso muitos se surpreendem com Jesus, quando descobrem que Jesus é outro, e descobrem até que Deus é outro. Isso é muito sério, irmãos. Está lá em Marcos, capítulo 4, vai para o capítulo 6. E olha que interessante no capítulo 6. Marcos, capítulo 6, versículo 45. Minha esposa já chegou ali, fez assim, apontou para o pulso como se fosse relógio, porque ela quer dar um aviso. Vai ter que entrar na fila, porque a Ana Carla está primeiro ali, ó. Ana Carla, já senta ali já, Ana Carla, ó. Estratégia, hein? E as duas vão falar de missões. Vamos lá. Marcos 6,45 diz assim: logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passarem adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Pegou aí? O mesmo barco, não, talvez outro, não sei. O mesmo lago, o mesmo Jesus, mesma água e o mesmo cruzar. Vamos cruzar o barco? Ou cruzar o lago? Vamos lá. E eles não queriam ir. Aqui diz que Jesus os obrigou a entrar. Entra! E eles entraram para cruzar para o outro lado. Isso aqui é fantástico. E eles foram, e Jesus ficou fazendo o quê? Despedindo a multidão. Jesus não entrou com eles no barco. Vamos lá, 46. Foi o versículo 45, vamos 46. E tendo despedido a multidão, foi ao monte para orar. Ou seja, eles já estavam indo com o barco, indo embora. Jesus despediu todo mundo, orou por todo mundo, abençoou todo mundo. Subiu ao monte, foi orar. E eles já tinham ido. E chegada à tardinha, o dia termina na tardinha, né? Entendeu? A tardezinha, acabou o dia. Nessa época, para o judeu, ali, o dia terminava quando o sol estava declinando, acabou o dia e começou a noite. A noite era separada em vigílias de 3 horas. Então vai de 3 em 3 aí. A gente tem uma vigília até 9, outra vigília até meia-noite, você tem outra até as 3 da manhã, você tem outra até as 6 da manhã. Correto? 1, 2, 3, 4 vigílias. A tardezinha chegou e começou a noite. Ele já tinha despedido a multidão, os discípulos já estavam no barco indo. Continua comigo aí.
Versículo 47, né? E chegada a tardinha, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. 48, vai comigo no 48. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite, foi ter com eles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Fez o maior sentido agora, né? Na quarta vigília, à tardezinha, quando começou a noite, eles já estavam no meio do mar, que na verdade é um lago, né, gigantão. Só no final da noite, Jesus vai ter com eles. E eles estavam ali no desespero, remando. Imagina na associação na mente deles. Vamos lá. O Jesus que a gente vai formando na nossa cabeça. Jesus, na vez passada, estava comigo no barco. O negócio ficou feio. A onda levantou. O que a gente fez? Acordou Jesus. E Jesus resolveu o problema. E aqui Jesus não estava. Eles não tinham a quem acordar e a quem despertar. Imagine essa situação dos discípulos ali. Pior do que estar no mato sem cachorro, é estar num barco na tempestade sem Jesus. A coisa ficou feia. O que eles conheciam a respeito do Senhor, a respeito da palavra de Deus, das experiências dele, não eram suficientes. O que a gente vai fazer? Como a gente vai resolver a situação aqui agora? E o estranho, que Jesus lá do monte os via. Jesus viu que eles estavam em dificuldade, Jesus viu a tempestade vindo, e ele não fez nada que eles esperassem. Eles esperavam uma ação do Senhor que não veio. Jesus os via, e remando, talvez gritando, aquele desespero. Jesus estava vendo o barquinho lá no meio. E aqui diz o texto que Jesus veio andando sobre as águas e fez com que ia passar deles, né? Gente, imagina aquela mesma água, aquela mesma tempestade que para eles era uma crise, aquela mesma situação, aquela mesma realidade que para eles parecia morte, para Jesus era um caminho plano. E ele andava sobre a água. E eu não creio, irmãos, que Jesus estava andando sobre as ondas assim, eu não. Eu creio que onde ele andava, onde ele pisava, fazia bonança, irmãos. Eu não creio que ele andou desviando da onda, pulando para lá e para cá. Não. Ele veio pisando por cima daquilo que nos faz morrer, que nos faz entrar em desespero. Jesus caminha tranquilamente em cima dos efeitos da natureza humana, da realidade que está ao nosso redor, que nos faz sucumbir. Aonde ele está, a paz, a bonança, ainda que ao redor esteja a guerra. E ele tenta passar e diz, não, e agora eles gritaram aqui, versículo 49, eles porém ao vê-lo andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e gritaram. Se você colocar fantasma na Bíblia, só aparece aqui, né? Engraçado, né? Porque era um pensamento lá da época que existiam fantasmas, né? E eles viram um fantasma. Olha o conhecimento prévio que eles tinham, o conceito pré-concebido. Eles associaram aquela visão com o que eles já conheciam e pensaram, é um fantasma. Parece que as lutas e adversidades faz surgir em nós os instintos mais primitivos, né? Ressurge em nós os instintos mais primitivos. Ressurge em nós, nasce, vem afora, vem à tona a nossa crença real, genuína. É na hora que vem uma tempestade, vem uma luta, na hora que você vem o desemprego, o aviso lá que daqui a um mês acabou.
Na hora que aparece uma doença no teu corpo, que vem à tona aquilo que realmente você crê. E se aquilo que você crê é o que a palavra de Deus diz, irmãos, você consegue andar por sobre os problemas. Mas se aquilo que você crê é aquilo que você pensa a respeito da realidade, se você crê igual todo mundo crê, se a palavra de Deus é só uma historinha para você, você entra em desespero. Por isso que às vezes tem até crente indo para curandeiro. Crente fazendo umas mexidinhas para ver se consegue se alcançar a bênção esperada. E leva a rosinha para casa, e véuzinho de não sei das quantas. E por quê? Porque a palavra, o conhecimento da palavra não é suficiente. A experiência que teve antes, eles não associaram isso e não pegaram como palavra de Deus para enfrentar a próxima adversidade. Sozinhos no meio do mar, Jesus os viu, Jesus foi, e eles falaram: é um fantasma. Vamos terminar, versículo 50. Porque todos o viram e se assustaram, mas ele imediatamente falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu junto deles ao barco. E o que aconteceu? E o vento cessou, e ficaram no seu íntimo grandemente pasmados. Jesus é surpreendente, irmãos. Não tem luta, não tem adversidade, não tem crise que você entre, que Ele não seja poderoso para andar por sobre a crise. E aqui Ele nem falou: fica quieto. Não, Ele simplesmente entrou no barco. E aonde Ele está, faz paz. E Ele entrou no barco e parou tudo. O barco ia afundar, irmãos. Jesus estava indiferente a eles? Não, Jesus estava vendo, era um processo de ensino. Jesus estava ensinando a eles a confiar no Senhor. Talvez você está passando por luta e dificuldade hoje, e você não percebe que Deus está querendo que você aprenda algo. Gente que passa por isso: eu não quero passar por isso, não quero. É esse o processo pedagógico do Senhor para a tua vida. Porque assim você vai conhecê-lo, saber que Ele é poderoso, amém? Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E o seu poder opera na nossa vida. Deus quer revelar-se a você. É mais do que uma construção da tua mente. Você precisa entender que a palavra de Deus para você é vida. E você precisa colocar isso na sua mente, para que quando a luta venha, para que a adversidade venha, como diz o apóstolo Paulo, para que quando venha o dia mau, possais estar firmes, com fé. Amém? Queria chamar o pessoal do louvor para cantar uma canção que eu ouvi quando eu entrei aqui. Eu estava cantando essa canção. Eu não conheço outra canção que lhe descreva com perfeição. Descrever o Senhor com perfeição é difícil, porque Ele, antes de ser o Deus a quem nós descobrimos, Ele é o Deus que se revelou a nós. Amém? Antes que eles comecem a tocar aqui e cantar, eu só quero falar para vocês algo assim. Jesus via os discípulos lá no meio do mar. Jesus via as dificuldades que eles estavam atravessando, como Jesus vê você. Os discípulos não viam. Os discípulos pensavam que estavam sozinhos. E é nessa hora, irmãos, que você mostra que você anda por fé e não por vista. É na hora que você ora e não dá aquele arrepio gostoso. Viu quando você ora, dá aquele arrepio? Ai, Senhor, Tu estás aqui. E você ora e você não sente nada. A hora que você vem na igreja e você pensa que vai ouvir aquela palavra que vai resolver o teu problema, vai ver alguém, vai colocar a mão: meu servo, você está passando por isso, agora tem a vitória. E não acontece nada disso. Você vem, ninguém ora, ninguém fala,
sabe nada. É nessa hora, irmãos, que a gente está andando sobre as águas por fé. Por fé. Pelo que eu ouvi, pelo que eu conheço, eu estou andando em cima da palavra. E não é porque eu sou bom, porque eu sou santo, não. Lá em 2 Timóteo 2, a partir do 11, diz assim: fiel é esta palavra. Se pois já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Nada pode afastar do amor que Deus tem por você. Não sei qual é a luta que você está passando, não sei qual é a adversidade, a crise que você está metido. Eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Mas uma coisa eu sei: o meu Jesus é suficiente para te fazer caminhar sobre esses problemas e crises. E você vai conhecê-lo mais. E você vai poder dizer para os outros: olha, Jesus tem solução para isso. Fique em pé. Vamos cantar com o pessoal do louvor essa canção, enquanto a Ana Carla está chegando, a Eliana, o pastor Carlos. Deus poderoso. Se você sabe cantar, canta. Se você não sabe, aprenda agora. Feche seus olhos. Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva a perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo Senhor, Santo, Santo, Deus poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode te sustentar nessa manhã. Santo, talvez você não esteja vendo o livramento se aproximar. Talvez você não esteja vendo a cura chegar. Talvez você não esteja vendo a mudança na vida do teu filho. Talvez você não esteja vendo aquela porta aberta. Talvez a aflição você já não sabe o que fazer. Porém, confia no Senhor. Ele te vê, Ele te vê, Ele te vê. Você esteja no meio do mar revolto, que as ondas estejam encapeladas, ainda que o céu se feche e as nuvens estejam negras, ainda assim, lá no meio, Ele te vê. E Ele é contigo, Ele é capaz de te livrar, Ele é poderoso, é o nosso Deus, Santo, Deus Todo-Poderoso. Quero orar pela tua vida, Senhor. Quero orar por essas pessoas que estão aqui, cada uma delas. Eu não entendo como essa palavra, uma palavra só, consegue alcançar cada coração. Eu não entendo isso, não. Mas eu sei que o Senhor faz. Abençoa cada uma dessas pessoas, Senhor. Talvez algumas dessas pessoas não terão livramento hoje, nem essa semana vão encontrar o livramento. Algumas pessoas aqui que vão entrar mais um ano na luta, mas já vão sair daqui com a certeza da vitória. Vão sair daqui crendo que por cima das crises, por cima dos problemas, eu posso andar com o meu mestre, porque aonde ele pisa faz bonança, aonde ele pisa há paz. E na minha vida, na sua vida, meu irmão, o Senhor não passa, na tua vida Ele mora. Ele fez morada no teu coração, Ele faz morada na tua vida, no teu interior. E nessa manhã
Ele te diz: aprenda isso, eu sou contigo, eu sou em ti. Obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra. Possamos confiar no Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?